Olá, pessoal. Pessoal que estão com dúvida aí sobre as questões que foram passadas sobre seno, cosseno e tangente, então fiz aqui um videozinho básico, certo? Para esclarecer melhor. Então vamos compreender como é que se encontra o seno, cosseno e a tangente de um triângulo retângulo, certo? Então o primeiro passo é entender o que é um triângulo retângulo. Tá aí o triângulo retângulo, né? Onde eu tenho os catetos e tenho a hipotenusa. Professor, mas como é que eu vou saber quem é os catetos e quem é a hipotenusa? Primeiro, você precisa entender o que é um triângulo retângulo, certo? Então, o que é um triângulo retângulo? É todo triângulo que possui um ângulo reto. Quem é o ângulo reto? É aquele ângulo formado por um ângulo de 90 graus. Tá aqui, ó, esse ângulo bem aqui, ó. Ele é de 90 graus, certo? Então, o primeiro passo para você compreender seno, cosseno e tangente é entender o que é um triângulo retângulo e identificar o ângulo reto de 90 graus. Esse aqui, ó, parece uma casinha aqui, né, ó, certo? Por quê? Porque através do ângulo reto, quando você identificar, você vai saber quem é a hipotenusa e quem são os catetos. Como assim, professor? Simples, ó. O lado oposto ao ângulo reto aqui, ó. Quem é o lado oposto aqui, ó? Quem é? O lado oposto a esse ângulo reto é quem, ó? Ó, esse lado oposto a esse ângulo reto, ele é chamado de hipotenusa, certo? Então, quando você identifica o ângulo reto, aí você vai identificar a hipotenusa. Quem será a hipotenusa? O lado oposto ao ângulo reto, certo? E quem são os catetos? Ficou mais fácil, né? Ó, os catetos são esses lados aqui, ó, que ajuda a formar o ângulo reto. Veja aí, ó, através do ângulo reto, eu entendo quem é a hipotenusa e quem são os catetos. Os catetos são os lados que formam o ângulo reto. Tá aqui, ó. Os catetos são os lados que formam o ângulo reto, certo? E o lado oposto ao ângulo reto, que é esse lado aqui, ele é chamado de hipotenusa, certo? Alguma dúvida? Identificou o ângulo reto, o lado oposto é a hipotenusa, certo? E os dois lados que ajudam a formar o ângulo reto é quem? É os catetos, beleza? Então, o primeiro passo é entender quem são os catetos e quem é a hipotenusa. Vamos aqui para o próximo. Agora surgiu a fórmula do seno e do cosseno. Veja aí. Ele diz o seguinte, que a fórmula do seno é quem? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Aí ele diz assim, o cosseno, a fórmula do cosseno, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E quem é a fórmula da tangente? A fórmula da tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aí agora para e surge uma pergunta. Professor, como é que eu vou saber quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente? Porque eu acabei de aprender a identificar quem são os catetos e quem é a hipotenusa. Então, quem é o cateto oposto dos dois catetos? Boa pergunta. Para você identificar o cateto oposto e o cateto adjacente, existe uma regra básica. Primeiro você tem que identificar qual ângulo, certo? Em que eu vou trabalhar, ok? Então, vamos fazer o seguinte. Simplificar aqui o seno. A fórmula do seno ele pode ser chamado de CO sobre H, que quer dizer CO, cateto oposto, e H, hipotenusa. E o cateto adjacente pode ser chamado de CA sobre H. Nós estamos simplificando, né? Quer dizer cateto adjacente sobre a hipotenusa. E o cateto oposto eu posso chamar de CO e o cateto adjacente de CA, certo? Simplifiquei. Mas vamos usar aqui agora as fórmulas do seno, do cosseno, da tangente. Vamos primeiro identificar quem é o cateto oposto e o cateto adjacente. Tá aí. Veja só. Aqui ele diz que a hipotenusa eu já sei que é o lado oposto a quem, ó? Oposto ao ângulo reto. Não é isso que a gente aprendeu?
E os dois lados, que é isso aqui, que ajuda a formar o ângulo reto, nós chamamos de catetos, né? Tá aqui, cateto, cateto. Professor, mas por que foi que ele chamou aqui de cateto oposto? E aqui de cateto adjacente? Ok? Deixa eu apagar aqui para ficar melhor para identificar. Apagar tudo, certo? Voltando. Tá aí. Para identificar o cateto oposto e o cateto adjacente, primeiro eu preciso identificar o ângulo. Quem é o ângulo aqui, ó? O ângulo que está grifado aqui. Eu chamei de ângulo alfa. Em relação a esse ângulo aqui, ó, eu tenho quem? Esse lado oposto aqui, ele está no ângulo reto, né? Ele está no lado do ângulo reto aqui, ó. Esse lado oposto aqui, nós chamamos de cateto oposto. E esse cateto aqui, que ajuda a formar o ângulo, nós chamamos de adjacente. Então, ficou fácil. Cateto oposto é o cateto oposto a quem? Ao ângulo aqui, ó. A esse ângulo, certo? E o lado que é esse cateto que ajuda a formar o ângulo, nós chamamos de cateto adjacente, certo? Então, regra básica, primeiro identificação dos catetos e da hipotenusa. A hipotenusa segue o mesmo padrão. É o lado, ó, oposto ao ângulo reto. E os dois lados aqui que formam o ângulo reto são os catetos. Quando eu olho esse ângulo aqui, ó, que eu chamei de alfa, esse cateto aqui é oposto, certo? A esse ângulo. E esse cateto aqui, em relação a esse ângulo, ele é o quê? Adjacente. Ah, professor, mas o cateto oposto está sempre na mesma posição? Não. Vai depender de quem? Do ângulo, certo? Eu identifiquei o ângulo alfa aqui. Ah, quer dizer que pode mudar? Sim. Vamos fazer aqui mudando, ó. Se por acaso, vamos aqui para... Deixa eu ver aqui o outro slide. Vamos bem aqui, pronto. Um slidezinho aqui mais fácil. Vamos aqui. Tá aqui, o ângulo reto é esse, né? Se aqui é o ângulo reto, aqui é quem? Vou chamar de H para dizer que é a hipotenusa. E aqui são quem? Aqui, os lados que formam esse ângulo reto aqui, ó, é os catetos, certo? Professor, quem é o cateto oposto aí e quem é o cateto adjacente? Como eu falei, depende do ângulo. Se eu pegar esse ângulo aqui, ó, esse ângulo, certo? Vou mudar aqui a cor. Se eu pegar esse ângulo aqui, ó, certo? Aí se eu pego esse ângulo aqui, aí esse lado aqui, desse cateto aqui, ele não é oposto a esse ângulo? Então esse cateto aqui vai ser quem? O cateto oposto. E esse cateto aqui, ó, esse, com relação a esse ângulo aqui, ele vai ser o adjacente. Ah, então para mim saber quem é o cateto oposto e o cateto adjacente, eu preciso identificar o ângulo, né? Aqui, o cateto oposto desse ângulo aqui, mudar aqui a cor da caneta. O cateto oposto desse ângulo aqui, colocar vermelho. O cateto oposto desse ângulo aqui é esse, ó, certo? Esse é o cateto oposto. E esse aqui passa a ser o adjacente. Ah, professor, e se for o outro ângulo? Aí muda, inverte, né? Apaga tudo, ó. Se o ângulo for esse, aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta. Se o ângulo for esse aqui, ó, aí inverte, né? Olhando para o ângulo reto aqui, a hipotenusa, né? Hipotenusa e aqui é os catetos. Olhando para esse ângulo aqui que eu estou grifando aqui, ó, esse cateto aqui é oposto. E esse cateto aqui é adjacente, ok? Compreendeu? Suponha, olha só, outro triângulo, só para você ver. Com relação a esse ângulo aqui é o cateto oposto, vou chamar CO, né? Ó. E aqui é o CA, opa, perdoe. Aqui é o cateto adjacente e aqui é o cateto oposto, certo? Agora, se eu observar esse ângulo bem aqui, ó, ao contrário, né, da primeira figura.
Aí aqui eu tenho o ângulo reto, aqui eu tenho a hipotenusa e aqui eu tenho os catetos que formam o ângulo reto. Observando esse ângulo aqui, esse cateto aqui é quem? É o cateto oposto, certo? E esse cateto aqui, ó, esse cateto aqui, ele passa a ser o cateto adjacente. Veja a diferença das duas figuras, certo? Olha só a diferença, né? Tem muita diferença. Deixa eu parar aqui. Tem muita diferença, ó. Olha só a diferença dessa figura. Aqui o cateto oposto e já nessa segunda aqui é o cateto adjacente. Esse é o cateto oposto com relação a esse ângulo. E com relação a esse ângulo da segunda figura, o cateto oposto é esse, certo? Veja que muda a posição do cateto oposto com o cateto adjacente. O que vai fazer a diferença de cateto oposto e cateto adjacente é quem? É o ângulo, certo? Vamos aí, ó. Vocês têm a atividade e vocês têm que prestar atenção no que se pede na atividade, certo? A atividade, ele pede o seguinte. No triângulo retângulo, eu já sei que é um triângulo retângulo. Então, o ângulo reto é quem, ó? É isso aqui, ó. Certo? Aqui é o ângulo reto. Então, aqui é quem? Aqui, esse lado oposto aqui é quem? É a hipotenusa. E esses dois lados que formam o ângulo reto são os catetos. Aí, ele pede na primeira questão, no triângulo retângulo a seguir, o valor do seno, presta atenção, ó. Ele falou seno. Porque tem questão que não vai falar seno, vai falar cosseno. Aí você tem que olhar qual é a fórmula do cosseno, porque é diferente. A fórmula do seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. A fórmula do cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, certo? E a fórmula da tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aí ele diz, encontra aí o valor, né, do seno do ângulo alfa, ó. Alfa, quem é alfa? É esse aqui, ó. Se é esse ângulo aqui, então quem é o cateto oposto, ó? Certo? Então você vai só identificar quem é o seno. É o cateto oposto. Quem é o cateto oposto, ó? É o cateto oposto sobre quem? A hipotenusa. E quem é a hipotenusa? Tá aí, ó. Certo? Só uma dica. Ah, professor, agora essa questão. O que é que ele pede nessa questão? No triângulo retângulo, o valor do seno do ângulo que? Beta. Já não é mais esse ângulo alfa, é esse ângulo aqui, beta. Qual é a fórmula do seno? Aí você tem que saber que a fórmula do seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Aí, com relação a esse ângulo, quem é o cateto oposto? Ok? E quem é a hipotenusa? É o lado oposto ao ângulo reto, né? Ó. Certo? Então, cuidado. Preste atenção se ele está pedindo o seno ou o cosseno. De qual ângulo, certo? Se ele pedir o cosseno, aí você vai lá, ó, na formulazinha, ó, que está aqui. Qual é a fórmula do cosseno, ó? Qual é a fórmula do cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Se ele pedir a tangente, você vai aqui, ó. Qual é a fórmula da tangente? Cateto oposto sobre hipotenusa, certo? Se surgir mais alguma dúvida, aí vocês lançam aí, certo? Isso é um videozinho curto, o básico. Qualquer dúvida, lança aí, estamos aí para tirar dúvida, certo? Um abraço e até mais.